Fenômenos paranormais. A cura veio através da oração. O que acontecia? Um caso envolvendo a localidade de Sede Aurora, onde falamos nesse exato momento. E as orações através do padre Paulo Bortolini, que inclusive aqui recebe também a designação, uma homenagem em relação ao Museu Municipal. A história começa a ocorrer há muitos e muitos anos atrás, onde então, ainda jovem, uma menina, uma criança na época, a senhora Maria Trenhago Lima, aonde ela estava, fenômenos aconteciam. Em residências aonde ela ia à noite, assustava quem presente estava. E nós fomos procurar, conversar com a dona Maria e ainda com a proprietária da casa, na época, a senhora Romilda Trenhago Galera. Que história fica aqui da localidade de Sede Aurora? O que realmente acontecia? Uma história contada de geração a geração, que também nos trouxe a ter mais informações sobre um nome muito conhecido, ligado à fé, à religião, à espiritualidade. Padre Paulo Bortolini. A partir de agora, embarcamos em mais uma história. Amigos do Sistema EPU de Comunicações, um grande abraço. Estamos aqui para contar histórias. Histórias que sempre serão lembradas. Histórias de geração a geração. Nós estamos aqui junto à localidade da linha Nova União, interior do município de 15 de novembro, inclusive a estrada que dá acesso também à Volta Gaúcha. E eu estou ao lado da dona Maria Trenhago de Lima. Dona Maria Trenhago de Lima. Ela tem uma história, que essa história é contada de geração a geração. E é uma história que começa na localidade de Sede Aurora, inclusive muito próxima, linha Nova União, Volta Gaúcha e posterior a isso há um deslocamento numa proximidade com a localidade de Sede Aurora. E essa história da Dona Maria, ela acontece na localidade de Sede Aurora, no início dos anos 70, ainda na década de 60. E a história que você vai ouvir hoje. Fenômenos paranormais. O que acontecia com a Dona Maria Trenhago de Lima junto à residência? Em uma certa oportunidade, foi necessário chamar a presença do falecido já padre Paulo Bortolini, que inclusive está sepultado ao lado da Igreja Católica da localidade de Sede Aurora. Vem com a gente, vamos lá, vamos conhecer essa história da Dona Maria. Dona Maria, como é que a senhora está? Tudo bem? Estou bem agora, graças a Deus. Que idade a senhora se encontra hoje? 70 anos. 70 anos. A senhora está residindo aqui junto à linha Nova União, juntamente com a sua filha, a Loici? Loici. Dona Maria, vamos recordar aquela história lá em Sede Aurora? O que a senhora recorda lá, ao lado do padre Paulo Bortolini, das suas amigas? O que acontecia na época quando a senhora ainda era uma menina, muito moça, muito nova? O que acontecia lá, Dona Maria? Olha. Viu, mãe? A senhora se lembra quando a senhora era menina, com o finado nono aparecia pra senhora? Aparecia. É essa história que ele quer saber. Aparecia. O finado pai da senhora, já falecido na época, ele aparecia para a senhora? Aparecia para mim. A senhora ouvia? E ele já havia falecido muito tempo atrás? Sim, fazia anos. Como é que ele aparecia? Como é que a senhora ouvia ele? Olha, ele vinha na frente de mim, assim. Olhava para mim, assim. Ficava olhando a senhora. É isso aí. Histórias contam de que a senhora, em alguns momentos, quando estava, por exemplo, descansando, até com mais amigas, com mais conhecidas suas, com familiares, o colchão mexia. Mexia, isso é verdade. E ninguém colocava a mão nele. Gavetas abriam? Assim, As portas abriam? abria. Verdade, isso aí tudo. A senhora ficava com muito medo? A senhora tem lembrança disso? Ficava com medo na época? Eu não tinha medo. Assim, eu tinha dias que eu estava com um pouco de medo, depois não.
Isso só acontecia à noite ou durante o dia? À noite. Sempre à noite. À noite, só de noite. E a senhora naquela época, a senhora residia com quem? Com a sua mãe? Ah, A senhora morava com a sua mãe na época? a mãe, finada, minha mãe morreu. Lá com a família do seu João Galera, Luiz. Com a família do seu João Galera. E a senhora saía da residência do seu João, por exemplo, para dormir na casa de uma amiga. Nessa outra casa, isso também acontecia? Ou era só na casa onde a senhora residia? Só naquela casa. Só naquela casa. Aham. E aonde a senhora via o seu já falecido pai? Só naquela casa ou lhe acompanhava em lugares? Não, só em casa. Só na casa. Ele não lhe falava nada, Não, só ficava olhando a senhora. só me olhava, coitadinho. E mais alguém via ele ou não? Ah, Alguém mais via ele? não, só eu. Só a senhora também via ele. Só eu. Ele permanecia parado, apenas olhando a senhora. Aham. E os irmãos da senhora, eles viam isso também ou não? Era eu só. Só aparecia para a senhora. Só pra mim. E mais pessoas que estavam junto com a senhora também não viam? Não via ninguém. Era só eu. Apenas a senhora. E esses fenômenos, esse colchão se mexendo, a gaveta abrindo, a porta abrindo, Isso é verdade. as outras pessoas também viam, observavam, Não, era eu. mas as pessoas que estavam com a senhora viam, Via. Aí, viam também. Aham. E o padre Paulo Bortolini, a senhora lembra do padre Paulo Bortolini? Ele é inteirado na sede. Isso. Dona Maria, estamos aqui ao lado da sua filha Loici. Ela que está cuidando da senhora atualmente. Só ela. Qual é o problema da Dona Maria, Loici? A mãe, ela só é diabética. Diabética? Isso. Um problema no joelho? É mais que afetou ela foi Faz a perna aqui, ó. ela quebrou É. essa aqui, a parte que ela botou umas placas, sabe? Ah, ela teve que colocar placa. Placa, daí incomoda mais. Ah, Mas no mais, assim, ela é forte. forte, não é mesmo? Tô E só em afetou cima da muito. cadeira de roda. Na cadeira de roda. Deve ser desconfortável para a senhora que sempre trabalhou na vida, né, Dona Maria? Uma vida inteira sempre trabalhando. Trabalhava, meu Deus. Ô, Luici, que história ela contava para vocês quando então a memória já ajudava mais ela? Ela contava essa história do pai dela, né? Que aparecia ela. Porque esse padre fazia oração, né, assim, pra ver. Ia lá junto à residência? É, pra orar, né, assim, pra se parar, né, de incomodar. Sim. E quanto tempo você sabe mais ou menos durou isso? Não sei. Acho que enquanto ela não voltou, acho que pra casa dos pais dela, tem um vagamente assim. Ah, sim. Aí ela volta para a casa dos pais e aqueles fenômenos Eu param. acho que foi isso. E o que ela contava? O que realmente acontecia? Era essa situação de gavetas, de portas, do colchão? Então, e daí ela mostrava pras pessoas, né, as pessoas não enxergavam, só ela. Ah, ela dizia, olha, o pai está Tá ali. ali, olha, tá ali, não. Deles não. E ninguém mais enxergava, ninguém mais Só via. ela. E as orações do padre Paulo Bortolini foram feitas e ela volta para casa e aquilo cessa. Daí segue, termina. Que acho que era que ele não queria que ela saísse de casa, né? Porque ela era acho, menina, filha Sim. mais mimada, sei lá, né? Eu acho. Não queria que ela fosse trabalhar e a necessidade precisou Claro. ela sair com 8 anos trabalhar. E Isso. eu trabalhei na minha vida. Trabalhou muito, Dona Maria? Meu Deus. Eu trabalhava no mato, na floresta. É, Derrubava madeira. Ajudava a carregar Eles lenha, derrubavam e eu caminhões. sempre trabalhando. trabalhei toda a vida. O pai da senhora faleceu motivado de que? Qual o problema dele de saúde? Então, meu pai, Isso, ele faleceu do quê? o pai, eu não me lembro mais agora, não botei na cabeça. Mas eu não sei, é uma doença que dava. Não sei. Passou de uma forma muito rápida. É, E aí ele deixa os filhos e a Dona Maria sai de casa e vai residir em Sede Aurora. junto lá com a. Com a família Galera, né? Com os Cassol lá. Com os Cassol, família Galera, família Cassol, que eram muito conhecidos na época. Sim. Dona Maria, o que falavam da senhora naquele tempo? O que as suas amigas diziam para a senhora quando isso acontecia? O que elas diziam? Ela dizia assim, ó, o que eu vou fazer não adianta, dizia, não tem outra coisa a fazer. A mãe tem muita pouca lembrança. É, É, mas essa é uma história muito contada, não é mesmo, Loici? É. Você já ouvia essa história desde de menininha também? esse é o tempo, né, que a gente começou a entender as coisas, ela contava pra gente, que ela sofreu muito quando era menina, né?
né? Todos esses fenômenos paranormais. Parecia com ela. Posterior a isso, ela casa, tem filhos e nunca mais aconteceu nada. Não, nunca falou que apareceu. E para vocês, assim, na residência que você lembra? Não, graças a Deus. Nunca, nada mais. A senhora tinha medo quando isso acontecia? Eu tinha medo. Dava um medo? Tinha medo, né? Aparecia pra mim só. Só para a senhora. Só pra mim. Isso acontecia toda noite? De noite, todo dia de noite aparecia. E permanecia durante muito tempo? Ou só aparecia de forma rápida, sumia? Ou ele ficava durante a noite? Não, saía. Saía? Caminhando normal. Normal. A senhora chegava alguma vez a conversar com ele? A senhora fez umas perguntas a ele ou não? Não, nunca. E o padre Paulo Bortolini, ele foi chamado e fez orações ao lado da senhora. Aham. Sempre ele. Sempre ele. Ele foi chamado mais de uma vez? Foi mais. E quantas vezes? E era o seu pai Era meu pai. olhando tal qual antes de falecer, normal. Era ele ali. Era a senhora ele. tem certeza que era ele? Era ele, isso eu tenho certeza. E apenas olhava a senhora. Aham. A senhora deve muito à sua recuperação ao padre Paulo Bortolini para que esses fatos não mais ocorressem? O Paulo Bortolini era a pessoa. Ele foi muito importante para que isso terminasse. Ele rezava muito ao seu lado? Lado, me rezava junto comigo. Aí as amigas minhas também rezavam junto com ele. E os pais eram chamados para rezar também? Os pais, os vizinhos, eles também vinham rezar? Aham. Todos a rezavam, se concentravam Todos. e rezavam. Aham. E até que chegou o dia que simplesmente isso parou de acontecer. É isso aí. Se hoje a senhora tivesse novamente a possibilidade de ver o seu pai, que já faleceu há muito e muito tempo, a senhora se assustaria hoje? A senhora teria medo? Olha, eu não tenho medo mais. Medo nenhum. Não. E nunca mais aconteceu nada. Graças a Deus, nunca mais. Graças a bom Deus. Pois isso lhe dá algum medo que isso de repente um dia possa voltar a ocorrer ou não? Você não pensa nisso? Não, eu não penso nisso. Acho que eu não creio em Deus, sabe, assim. E acho que Mexia o colchão, Mexia o colchão. cama assim, tudo. eu acho que isso mais vai da cabeça da pessoa, acho mesmo. Luci, você então não acredita em fenômenos paranormais, em espiritismo? Não. Que conclusão você chega ao que acontecia com a sua mãe na época? Porque a mãe era uma menina, né, assim, tem alguém assim experiente do lado dizendo, isso não aparece, isso... Ah. Eu, pra mim, na minha opinião, isso é coisa do demônio, porque hoje existe o bem e o mal, né? E que o demônio usa as imagens das pessoas que morreram para aparecer para pessoas fracas, que não têm conhecimento, não tem, né? Sim. São mais fracas, né? Que na minha opinião, é isso, né? Que a mãe não tinha ninguém, eu acho assim... Sim. E essa história do seu avô, do pai dela, que ela conta, você acredita nisso? Ela conta, né? Mas eu acho que era coisa do capeta, do demônio, né? A gente fala dele. Isso. Até falam que o padre Paulo Bortolini, na época, teria feito ou tentado um exorcismo em relação a isso, não é mesmo? É, oração, né? Isso é muito importante. Importante. Não importa, né? Religião, coisa nenhuma, né? Vocês Orar. rezam muito? Eu oro. A dona Maria também reza muito Sim, ainda. Eu digo, ora, mãe, né? Que a gente precisa de Deus para viver nesse mundo cheio de maldade, né? De coisas ruins, né? Precisa de orar, né? Orar, buscar Deus. Se você vivesse o que a sua mãe viveu, que tipo de reação você teria? Se visse, se colocasse no lugar de uma amiga dela e estivesse ao lado dela quando aquilo ocorreu, você tem noção de qual seria a sua reação? De repente, no momento, até poderia me assustar, assim, né? Mas depois ia refletir e com o conhecimento que eu tenho hoje do que Deus faz pra gente, da palavra de Deus, eu acho que eu ia ver que não era verdade, que era coisa do inimigo. Padre Paulo Bortolini é um nome sempre lembrado entre vocês. Dona Maria tem muita gratidão a ele. Ele, né, foi que ficou, né, orando lá, né? Para afastar essas coisas. Isso, ele ficou durante um determinado tempo ou apenas uma noite? Eu não sei se quanto tempo, não posso lhe dizer, né? Mas ele foi importante na recuperação dela. E aí nunca mais aconteceu nada? Que eu saiba, não. Nesse convívio de vocês, na sua juventude, quando estava em casa, nunca aconteceu nada? No meu tempo que a minha avó faleceu, sabe assim, mas eu acho que era
coisa na minha cabeça. O que acontecia? Só escutava o sinal da bengalinha dela, assim, logo que ela faleceu, né, no segundo dia, por aí. Você escutava ainda o som da bengala? Que eu fui limpar a casa pra avó, lá sempre cuidava dela também, né. Daí eu escutei os mudados, assim, dos passos da bengala. Sim. Mas nunca vi, assim, ver a pessoa, não. Apenas ouvia Só isso? escutei, isso aí, só. Apenas ouvia. Mas graças a Deus não vejo nada, né. É orar. A oração é a chave de tudo. É a chave de tudo, buscar Deus. Em proteção, né? Pra estar sempre contigo, com a tua família, com quem tu quer bem. Exato. E a Dona Maria, a gente faz oração aqui para uma recuperação dela, né, Luici? A gente espera que Deus dê muito saúde para ela. Eu recordo, então, há cerca de 20 anos atrás, quando eu estive aqui na Volta Gaúcha, realizando uma entrevista, e justamente a Dona Maria me contava essa história. Hoje nós estamos aqui com as imagens também para ter essa possibilidade. Luici, sou muito grato a essa participação de vocês. Eu que agradeço vocês lembrar dela. E que a Dona Maria, que Deus a cuide, que Virgem, Nossa Senhora, sempre abençoe todos os seus passos, o seu caminho e busque essa recuperação. Tá bom, Dona Maria? Tá bom. E ao Padre Paulo Bortolini, a senhora ainda continua rezando a ele? Ainda reza ao Padre Paulo também como agradecimento? Eu rezo. Luici, muito obrigado. Aqui reside você aí? Meu esposo e minhas filhas. Como é que é o nome do seu esposo? Alexandre. Alô, Alexandre, um abraço. Filhas? Andressa e Carolina. Andressa e Carolina. Com as imagens de Agatha Nunes e Gabi Correia. Agradeço ao Sérgio Valdira, que nos trouxe aqui na linha Nova União, no interior do município de 15 de novembro, ao lado da Dona Maria Trenhago Lima, uma história que começa em fechamento dos anos 60, para com o que compreende anos 70, fenômenos paranormais, que também acabaram sendo, na forma de oração, trabalhados na oportunidade espiritualmente pelo Padre Paulo Bortolini. Afinal de contas, o que acontecia? O que o Padre Paulo Bortolini acabou realmente realizando? Fatos que a vida nos conta. Sistema EPU de Comunicações, direto de 15 de novembro. E essa história também nos trouxe até a localidade de Sede Aurora, onde conversamos, a partir de agora, com a senhora Romilda Trenhago Galera, que reforça a história já iniciada pela Dona Maria Trenhago Lima de fatos paranormais que aconteciam justamente na casa que pertencia à Dona Romilda. A partir de agora, ela nos traz detalhes. E depois de passarmos junto à comunidade da linha Nova União, interior do município de 15 de novembro, nós acabamos saindo lá da linha Nova União. O Sérgio me ajuda aí, linha Nova União, passamos próximo à Volta Gaúcha, não é isso? E o acesso até o calçamento, parte do asfalto e a chegada aqui na localidade de Sede Aurora. Grande Sérgio, o Sérgio nos proporciona isso. Na qual foi citada, inclusive lá pela Dona Maria Trenhago Lima, de que esses fatos sobrenaturais acabavam ocorrendo justamente na casa. Na minha casa. Da Dona Romilda. Namorava. Dona Romilda, tudo bem com a senhora? Como é que a senhora está de saúde? Eu me dou muitas pernas, vizinho. Me dói muitas pernas. Joelho? Não, o joelho, graças a Deus, não. Mas a senhora está aqui, é uma menina ainda? Se me permite a descrição, qual a sua idade? Minha idade é 82. Mas tá forte. E o que a senhora me conta, então, da história tão falada do Padre Paulo Bortolini, das orações, a Dona Maria Trenhago Lima? O que acontecia e qual o ano que acabava ocorrendo isso? Qual o ano que era? Primeiro ano. Mas isso era o ano de 70, 80? Anos 60 e poucos, 70? Lá na casa da minha mãe, lá embaixo no Burchá. Daí, meu Deus do céu, de noite ela ia pro Zará, né? Porque não tinha pai, nada, a mãe, minha coitadinha, minha boba. O pai da Dona Maria havia falecido, não é mesmo? E daí, ia pro Zará com a minha mãe, né? Aí daí, tinha uma mesinha lá, assim, no quarto, né? E tinha sempre os fósforos em cima para acender a vela de noite, né? Sim, não havia energia elétrica? Não tinha, né? Sacoiava, com aquele fósforo, sacoiava e fincava no chão. Depois, de repente, de novo. Eu disse, o que tu tá fazendo, Maria? Mas não sou eu, ela dizia. Mas eu não estou fazendo nada, ela dizia. Mas não sou eu.
sacoial, e caía pro chão os fósforos. Daí no colchão assim, arranhava, sabe? Aquele barulho como se tivesse alguém arranhando o colchão. E veio assim. Era aqueles colchão de palha? Nós tínhamos aquilo, não era aquele agora. E dava um barulho alto? Sim. Maria, o que você está fazendo, Maria? Mas eu não sou ela, dizia, não, eu não faço nada, estou quieta aqui. Então o que é isso, meu Deus? Daí fomos por tudo, mandar benzer ela, levar tudo, disse que era o espírito do pai dela. Ela disse que ela via o espírito do pai dela, e né? o pai dela não queria que eu saísse da casa. Ela, inclusive, ela contou para nós, dona Romilda, que ela via o pai dela próximo à residência e apenas ela via. Ela via aquilo. Ela via o pai dela, que já havia falecido, inclusive. Sim. Era assustador? Você tinha muito medo na época? Eu não tinha tanto medo, porque meu marido viajava, tinha duas crianças pequenas. Daí minha cunhada, às vezes, mandava um piá lá, né, pra vir posar comigo. Mas daí, quando era meia-noite, de novo, aquele barulho. Eu tinha parede ali, né, aquela casa ali tinha flor, cheia de flor, arranhava. As paredes? Na parede, das flores ali. Disse, mas o que é isso, Maria? Mas não sou eu, dizia, eu tô quieta aqui. Daí mandava chamar o padre, mandava rezar a missa, minha cunhada, tudo. Uma noite parecia um velório lá em casa. Uma Maria disse, meu Deus, o que tem lá em casa? Sabe que tem gente doente? O seu João estava voltando de uma viagem? Sim. E se assustou com o movimento. Ele disse, eu acho que lá em casa tem doença, por causa de tanta gente assim, né? Meia-noite, por aí. Era essas coisas ali, vizinha. E todos os vizinhos vinham? O padre Paulo também ia? Vinha. Ele padrezava. Daí nós tirávamos ela de casa, então a minha cunhada dizia, vamos pousar lá em casa de noite para ver, né? Então nós fechávamos a minha casa e nós ia tudo pousar na casa da minha cunhada. Tinha espiar. A mesma coisa, vizinho. E aonde ela estava, acontecia? Aqui na cadeira, assim, vizinho, arranhava nas cadeiras, nas baixas das cadeiras. Então não era na casa da senhora. Aonde ela ia, aqueles barulhos acompanhavam ela? Sim, era por tudo. Ele dizia que era o pai dela, que o pai dela não queria que ela saía de casa. Portas, gavetas, isso abria também? Acontecia algo assim também? Tudo, qualquer coisa. Ela de dar medo na época, assustava. A gente tinha medo, porque a gente, né, sempre sozinha em casa, todas as crianças pequenas, né? E a gente fazia o quê de noite ali, de madrugada e tudo. Batia na parede e fazia de tudo, de coisa. O padre Paulo Bortolini foi chamado então? Ele veio para fazer orações? Nós chamamos de noite buscar o padre. O pai também se admirou, você não sabia o que era. E ele fez muitas orações numa sequência assim de dias? Sim, fazia. E aquilo acalmava com as orações? Um pouco acalmava, mas quando eu chegava na volta da noite, eu dizia para Maria, vai fechar a janela, né? Que não era só eu e ela, as crianças pequenas, né? E o João de vez vinha, não vinha para casa. A Maria, vai fechar bem a janela, os quartos. De novo, começava na janela, começava por tudo. Mamãe disse, meu Deus, o que é isso? Nossa Senhora. E era sempre à noite? Sempre à noite. Durante o dia nada acontecia? Não. E ela ficava bem triste, ela ficava moada, ela ficava ruim, né? Dava uma coisa ruim nela. Quantos anos ela tinha na época? Tinha uns 15 anos por aí. Cerca de 15 anos na época ela acabava tendo, então, em relação a esses acontecimentos. Coitado. E aí amanhecia o dia, tudo parava? Amanhecia o dia, coitadinha, daí ela não tinha mais nada. Quando chegava na boca da noite, que eu mandava ela fechar os quartos, né, tudo dentro de casa, daí começava tudo de novo sempre. Até a madrugada, não sei até que hora. E daí nós saíamos nas casas dos vizinhos para posar, né, tudo na minha cunhada ali, tudo, porque vamos lá em casa, vamos posar tudo lá em casa, para ver se vem atrás, né. A hora que nós ia, também vinha atrás. Acontecia isso. Ela chegava, acabava acontecendo esses fenômenos. Coitado. E era durante toda a noite ou começava, parava, recomeçava? Parava, começava e chorava, gritava e vinha um, vinha outro e saía um, vinha outro, a noite inteira assim. E ela ficava bem batida, bem mal, por causa que... Ela se abatia emocionalmente. Eu acho que dava coisa ruim ela, certo? Eu não sei, né? Sim. Meu vizinho do céu, tá louco. O que ela falava para vocês na época? Ela dizia que ela não sabia o que era. E ela tinha medo? Ela não tinha tanto medo, só ela chorava, coitadinha. A senhora tinha medo? Eu não tinha tanto medo por causa do que eu disse a Maria, nós não fizemos nada, não tem nada, né? Mas ela, acho que já tinha espírito do pai dela, no corpo dela, né? Eu vou reforçar isso então. Quando ela ouvida também pela reportagem,
do Sistema EPU de Comunicações, ela disse que ela tinha visões do pai já falecido na época. As pessoas que estavam na casa viam o colchão, o barulho no colchão, as batidas. Ela deitada na cama, né? Na cama dela. E daí nós chamávamos todos os vizinhos, né? Para vir lá ver. Era aquele barulho, vizinho. Impressionante. Aquele barulho, aquele barulho, aquele barulho, aquele barulho. Dizia, Maria, por que tu faz isso? Eu achava que era ela, né? Ah, mas não sou eu, não estou fazendo nada, eu estou bem quieta aqui, ó. Não sou eu. Daí via a Olga, tu conhecia a Olga Arefati, né? Morava ali, né? E daí uma noite veio ela lá, coitada da Olga. Disse, me dá aqui essas mãos que eu vou segurar as mãos dela. Ah, era a mesma coisa, era a mesma coisa. E acontecia no colchão e depois acontecia numa janela, numa porta? Por tudo, por tudo. O que as cadeiras faziam? Se mexiam? Aham. Onde que ela estava, ela ficava sentada ali e nós segurávamos as mãos dela. Segurava. E a cadeira? Arranhava com toda a força nas paias, cadeira de paia, sabe? Sim. Ele é agora, né? Era sempre... E o que o padre Paulo Bortolini ele falava para vocês? Era padre, mas ele também não sabia o que era o espírito do pai dela, o que era, o que queriam fazer com ela. Era assim. Isso durou quanto tempo? Durou os anos. Depois eu disse pro meu marido, meu Deus do céu, eu disse, eu queria ir embora, chorou, porque é acostumada ali em casa comigo, né? Sim. Eu disse, mas eu também, eu disse, sempre, toda a vida assim, né? Eu sempre... E nunca parou todo o tempo que ela morou com vocês? Durante todo o tempo isso acontecia? Acontecia, sempre. Depois ela foi para casa, foi lá embaixo numa vizinha minha, lá do meu parente, era a mesma coisa. Era a mesma coisa, sempre. O que nos falaram é de que espiritualmente, o que se fala é de que o pai dela não queria que ela saísse de casa. E aí ele acompanhava e quando ela volta para casa, tudo isso para. Mas ela não queria, querida, não queria ir embora, porque é acostumada ali em casa comigo, né? Sempre ele tinha tudo que queria, né? Eles eram pobres, né? E daí ela ficava aí comigo, ajudava a cuidar das crianças, ficar aí com companhia, né? Porque eu já não parava em casa. Ela chorou, não queria ir embora. Disse, Maria, mas eu tenho que ir. Eu disse, porque eu não sei, eu também não posso, eu disse para ela. Sim. Mas ela não queria. E os vizinhos todos chegavam à noite e iam até a casa da senhora? Sim. Faziam oração com o padre Paulo? Tudo, querido, tudo. E ficavam durante um determinado tempo? Saía uma turma, vinha outra, saía uma turma, vinha outra, nós passávamos a noite com a gente, claro, assim. Olha só. Quanto tempo isso durou? Ali em casa durou 4, 5 anos. 4, 5 anos. Depois era... E nunca... E era toda noite ou havia noites que isso não ocorria? Toda noite. Era costume de uma noite que não. A senhora chegou a acostumar com isso? E dormia tranquila depois? A gente tinha um pouco de medo, mas a gente sabia que não era nada, né? Que vinha o padre, vinha tudo ali para benzer, rezar, e todos os vizinhos vinham para escutar, para ajudar a ficar junto ali de noite, né? Todos os vizinhos via. Como morava um vizinho ali naquele terreno ali, agora não tem mais ninguém. E lá na casa da minha filha, lá morava a minha cunhada ali. E daí o vizinho via. De lá. A senhora está residindo aqui, aliás, quanto tempo a senhora já reside aqui nessa residência? Acho que 25, 26 anos. Sede Aurora, poucas casas tinham quando a senhora vem a residir aqui? A senhora é uma das primeiras moradoras e o seu João lá? Nós morávamos ali naquela casa ali. Ali onde acontecia? Aqui não. Aqui nunca aconteceu? Não, aqui não veio, não. Daí nós peguemos um restaurante, né? Pegou um restaurante, ficamos não sei quantos anos no restaurante lá, trabalhar lá embaixo. Daí meu marido mandou fazer essa casa aqui, né? E como passa o tempo, né, dona Romil? A senhora não teve mais notícias da dona Maria? Ninguém se importa. Nós a encontramos uma cadeira de roda, 70 anos, com problema de diabetes, problema no joelho. Debilitada, a dona Maria. Dela, senhor? Estivemos lá conversando com ela. Aí mora com a filha, né? Isso, a filha Loeci. Loeci, da linha Nova União. A vida, né, nos prega muitas peças. É verdade. E depois que ela saiu daqui, que ela volta para casa, nunca mais aconteceu nada. Depois ela se juntou, casou, né? E aí nunca mais, aqueles fenômenos acabaram parando. O padre Paulo, ele foi importante na recuperação dela, a senhora acha que sim? As orações dela ajudavam bastante. Sim. Dele ajudavam muito. Sim, claro, o padre não era muito católico, né? Tudo, Deus livre.
Mas fazer o quê, né? Não aconteceu. Ele apenas orava? Ele Sim. trazia água benta, Sim. alguma coisa junto? Ave, terça, água benta, benzia tudo, assim, as casas, os quartos nas camas. E quando ele chegava, acontecia aquilo com o Padre Paulo na residência? Era sempre. Não parava? Não parava. Isso nunca lhe assusta? É. Hoje a senhora tem medo disso? Se lembrar disso ou não? Eu dormo sozinha, né? Nada. Vamos fazer oração que é importante. É, vizinho do céu, eu rezo todo dia, 2 terços. Eu me acordo às vezes de noite, Vamos rezar. Eu estou rezando meu terço. Padre Paulo Bortolini foi um nome muito importante aqui para a Sede Aurora. Muito querido. Por que nós não temos esse instrumento, meu filho, essas coisas, por causa do quê? Por causa do padre. O que ele fazia? Ele sempre dizia para nós, até que eu estou no mundo, depois também, vocês nunca vão ter tormenta. Vão ser abençoados. Sim, era abençoado. Quanto tempo ele trabalhou aqui? Isso já há mais de 20 anos. É. A senhora lembra quando ele acabou falecendo? Sim, nós estávamos lá. Que idade ele tinha na época quando ele falece? Querido, agora a idade não me lembro mais, mas não era... Ele faleceu do quê? A senhora lembra? Eu não sei, ele ficou doente, ele ficou doente. E naquela época também levaram pra não casa, eram né? tantos os recursos, Nós né? estávamos lá na Canônica, ele morava na Canônica ali, Mas- né? Daí um dia nós estávamos lá, no outro dia, né? Disseram, Mas deve ter dado um velório, um sepultamento muito grande aqui. seu padre era muito querido. Ele pediu para ser sepultado ao lado da igreja? Foi o pedido Nós dele. temos 2 ali, né, padre? Mas foi o pedido deles. Sim. Deles. Ele disse, olha, até que todo mundo, depois que eu morrer também, vocês nunca vão ganhar uma tormenta feia, nunca vão ganhar nada assim, sabe? Né? Coisa assim. De virar casa, e fazer tanto como faz em muitas casas, né? Nunca. Histórias que a vida nos conta. Viemos até a localidade de Sede Aurora, no município de 15 de novembro, passando pela linha União, em direção à Sede Aurora. Lá na linha União nós conversamos com a senhora Maria Trenhago de Lima. Ela que acabou vivendo toda essa situação, essa história que até hoje é contada, de fenômenos paranormais. E tudo isso acontecia justamente na residência da dona Romilda. Romilda Trenhago Galera, que aqui ainda reside, na localidade de Sede Aurora. Fenômenos paranormais. Padre Paulo Bortolini era chamado. A comunidade se unia em relação à situação desses fenômenos, barulhos estranhos que movimentavam toda a Sede Aurora. E aqui nós estivemos contando essa história, ao lado de Agatha Nunes, Gabi Correia e Sérgio Valdir, muito gratos. Sistema EPU de Comunicações, as histórias que são contadas e acabam ficando de geração a geração.